Olá, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem, vocês, com a família, com os amigos. Meu nome é Lidiane, sou aluna do curso de História da Unirio, pelo consórcio CEDERJ. E eu faço o curso aqui no Polo de Resende. Tá? Hoje a nossa aula vai ser sobre a primeira Revolução Industrial. Tá? Hoje nós vamos fazer um passeio sobre como aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, tá? E a primeira coisa que a gente vai falar vai ser sobre o que é revolução. O que significa essa palavra, né? Revolução é uma ideia de uma grande mudança, né? É uma quebra de paradigma, ou seja, uma mudança radical. Deixa eu dar um exemplo assim bem claro, né? Uma pessoa sedentária, que ela não tem regras para comer, fuma, bebe, né? Não tem regra nenhuma, né? Lá um belo dia essa pessoa tem um problema no coração, um ataque cardíaco. E o cardiologista fala para ele, olha, você vai ter que mudar, tá, toda a sua vida, né? Então, assim, vai ter que revolucionar mesmo. Vai ter que fazer exercício físico, vai ter que parar de fumar, vai ter que parar de beber, mudar radicalmente a alimentação, né? Então, vai revolucionar a vida, vai revolucionar o seu modo de viver, tá? Então, revolução é isso, é uma mudança radical daquilo que você fazia e agora você faz completamente diferente, tá bom? Então, vamos lá. O que foi a Revolução Industrial? Acompanha comigo aí, tem os textos, tem umas figuras para dar mais fixação, tá? Do que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial nada mais foi uma mudança radical do modo de produção, né? Da produção de trabalho, tá? E aconteceu na década de 1760 até 1850, ok? E onde aconteceu essa revolução? Aconteceu na Inglaterra, tá? E por conta do pioneirismo, né? Foi a primeira que deu esse grande passo. A primeira que foi lá e mudou tudo do que era, né? Porque ela tinha grande capacidade de revolucionar, né? Lá um pouquinho antes, né? Ali pelos anos de 1600, 1700, ela já era muito rica por conta da expansão marítima, né? E vale lembrar também que ao longo desses anos, né, como eu já falei, houve essa expansão e a Inglaterra ela virou uma grande potência, porque ela conquistou territórios, muitas colônias, né? E teve alguns fatores também que colaboraram com essa primeira revolução, tá? Então, vou citar aqui alguns, tá? Primeiro foi o ato de navegação, né? Todas as mercadorias ali de exportação, de importação, todas elas tinham que ser transportadas somente pelas embarcações inglesas, tá? Só. Então, como a Inglaterra já dominava esse espaço marítimo ali, ela também dominava esse comércio, ela controlava as rotas por onde iam faziam, né, essas transportações, né, dessas mercadorias, tá? Então ela dominava isso. O segundo foi a política de cercamento, né, que foi assim algo que dali que começou assim vamos dizer ali o boom, né? Porque como a gente pode ver ali, um processo de exclusão dos trabalhadores do meio, né, onde eles trabalhavam, né, das terras onde eles tiravam o sustento deles,
né? Que ali tinha ali os senhores, né? E servos que faziam parte ali do mesmo meio. E esse cercamento, ele obrigou os donos dessas terras, obrigou os camponeses a deixarem essas terras. Olha, vocês vão embora porque agora eu vou transformar essas terras em terras que vai trazer ovelhas para cá. E esse ir embora dos camponeses dessas terras foi exatamente o êxodo rural. O êxodo rural que se transformou também numa mão de obra barata, né? E aquelas terras deu origem à pastagem de ovelhas, né? E ovelhas, como todo mundo sabe, ela produz a lã. E a lã, matéria-prima para a indústria têxtil, que na época também era de grande, né, atividade na Inglaterra. Né? E a Inglaterra ela não só possuía isso, ela tinha também uma reserva muito grande de carvão. Carvão, isso aí ela tinha aos montes. E também dos metais, um deles o ferro. Né? E isso tudo veio a ser chamado de acúmulo de capital. Né? Algo que a Inglaterra conquistou desde lá daqueles outros séculos ali, dos anos de 1600, 1700, aquilo tudo ela foi agarinhando, foi guardando ali, então ela tinha um acúmulo de capital, ela tinha um poder para poder revolucionar, para poder investir, tá? Numa tecnologia melhor, né? Para poder ganhar mais ainda, né? Com a revolução daí, vieram as indústrias, né? E boa parte dessas indústrias pertenciam à propriedade privada, né? Aos burgueses ali que já comandavam algumas áreas, né? E isso foi também um meio de surgir o capitalismo industrial, né? Que substituiu aí o capitalismo comercial. O capitalismo industrial defendia a ideia de que o Estado não teria mais controle sobre a economia e o comércio, né? Que dava liberdade para as empresas elas atuarem, né, com liberdade, né, com mais independência, né? As empresas privadas elas tinham toda a liberdade para poder cuidar ali, né, do seu dinheiro, né, do comércio, para quem ia vender, né, de quem ia comprar, isso tudo. Então, o capitalismo industrial, ele substituiu o capitalismo comercial. É importante saber também que antes da primeira revolução industrial, as técnicas de produção eram baseadas no artesanato e na manufatura, tá? O artesanato, uma produção doméstica, né? Como vocês podem ver aí nessa figura, um sapateiro, né? Ele tinha ali a força, né, humana, né? Utilizava ali pequenas ferramentas, né? E produzia poucas unidades, né? Então ele fazia ali para a família e às vezes também ele fazia para poder vender quando tinha encomenda, né? Não tinha uma grande escala, né? Agora, a manufatura, ela é uma produção em fábrica, né? Da figura aí também a gente pode perceber que tem vários trabalhadores, né? Para produzir um único produto. No caso aí a gente pode perceber que é uma produção de botas, né? Então tem ali um que corta o couro, né? O outro que costura, o outro que já põe ali o solado, né? Então cada um fazia uma parte e isso produzia-se maiores quantidades e eles vendiam para empresas, né? Que colocava isso no mercado, tá bom? Outro exemplo que a gente tem também é o tear. O tear é uma ferramenta, né? Que produzia o tecido. E a gente percebe que no artesanato o tear ele era pequeno e simples, tá? Ali era de fácil manuseio.
Quando veio a manufatura, esse tear, ele é maior, mais complexo. Novamente na figura a gente vê mais pessoas ali que produziam um único produto. Ele fica maior, mais complexo. Depois da Revolução veio a maquinofatura. Basicamente, uma produção como a manufatura, porém de máquinas. E essas máquinas, elas trabalhavam praticamente sozinhas. Precisava do indivíduo estar ali para fazer pequenos ajeitos ali. Então, elas produziam muito mais. Né? A gente pode dar um exemplo aí na indústria de roupas, né? Várias máquinas que faziam, né? Cortava, não precisava de pessoas ali cortando. Ela tinha o molde, já cortava e mandava e já passava na costura, né? E tudo era vendida para o mercado, né? Essas empresas, essa indústria, ela tinha todo esse maquinário que já fazia essas roupas e já vendia direto para o mercado. Apesar do nome, né, ser Revolução Industrial, ela fazendo reverência ao setor de indústria, ela não revolucionou só as técnicas de produção. Ela revolucionou também o comércio, a sociedade, né? E isso foram surgindo os novos pensamentos também, né? Em relação à economia, à política, né? E eles foram vendo que surgiu ali duas novas classes sociais, a burguesia industrial e o proletariado. A burguesia, ela era o quê? Ela era que tinha ali o domínio dos meios de produção, né? E o proletariado era a força de trabalho, né? Ali o braço forte ali para mandar ver no trabalho, né? E ele é aquele camponês que saiu lá do campo e foi para a cidade em busca de trabalho, né? Porque eles saíram do campo sem, assim, e agora? Vamos para a cidade, porque lá estão chegando indústrias e eles estão querendo mão de obra. Então, já ali naquela época, né, as pessoas que saíram do campo passaram muitas necessidades, muitas dificuldades e foram para a cidade em busca de trabalho. Chegando lá, as indústrias estavam, né, ali contratando, chamando o povo para trabalhar. E como eles estavam querendo trabalhar, que eles não tinham de onde tirar o sustento, né, para a família, eles estavam aceitando qualquer salário, né? E isso veio trazendo consequências, né? Que tipo de consequência? A relação da burguesia com o proletariado era uma relação assalariada, né? Então, não tinha leis trabalhistas, né? A mão de obra chegou a ser também infantil e feminina, né? E isso foi gerando um dos primeiros movimentos, né, operários começou ali, a partir do momento que eles perceberam que as fábricas, né, eram assim, não tinha ventilação, as fábricas não tinha banheiro, não tinha refeitório, né? Então eram condições assim péssimas mesmo de trabalho, né? E eram trabalhos de repetições, né, jornadas longas assim de 14 a 18 horas de trabalho por dia, né? Então isso veio a dar origem aí aos movimentos operários. Agora a gente vai perceber, vai observar um mapa mental, tá? Um mapa mental só para a gente fixar melhor, né? A Revolução Industrial. Quando? Aonde? Então, na Inglaterra, no século XVIII. Né? Como se deu, quais foram os fatores que chegaram, né, a dar esse impulso para a primeira Revolução Industrial? O acúmulo de capital, reserva de carvão e ferro, matérias-primas que a Inglaterra já tinha ali, né? A gente lembra lá das ovelhas, né, e tudo. Então, e outros fatores também foram o ato de navegação, a política de cercamento, né, o êxodo rural que veio ali a mão de obra barata,
né? E lembrando que antes tinha o artesanato, que passou ali, teve uma pequena evolução para a manufatura, né? E depois veio a maquinofatura. Depois da Revolução Industrial veio a maquinofatura, que aí com a chegada da indústria, né, houve as duas classes sociais, né, a burguesia e o proletariado. E aí nas fábricas, né, o trabalho, né, que foram péssimas condições de trabalho, jornadas de 14 a 18 horas por dia e também homens, mulheres e crianças trabalhando nessas fábricas. Então, gente, esse foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui no privado e aí a gente pode conversar melhor, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem bem, cuidem-se, tá bom? Fiquem bem. Até a próxima.